em uma época muito distante, em uma terra cheia de histórias, milagres e promessas, vivia um homem diferente de todos os outros. Seu nome era Jesus. Ele não tinha riquezas, não morava em palácios e não usava uma coroa de ouro, mas carregava algo muito mais poderoso: o amor, um amor tão grande que mudaria o mundo para sempre. E esta é a história dos últimos dias de Jesus na Terra. Era noite na cidade de Jerusalém. As ruas estavam mais silenciosas que o normal. Eu desejei muito estar com vocês nesta noite. Mais do que vocês podem imaginar. Cada momento ao lado de vocês foi precioso e ficará para sempre. Senhor, há algo diferente hoje. Sentimos isso no ar. Por que esta noite é tão especial? Dentro de uma sala simples, Jesus estava reunido com seus discípulos para uma refeição muito especial. Eles não sabiam, mas aquele seria um dos momentos mais importantes de toda a história. Em breve eu não estarei mais aqui como antes. O tempo que temos juntos está chegando ao fim. O que o Senhor quer dizer? Para onde vai? Não entendemos. Nós não podemos ficar sem o Senhor. Este pão representa o meu corpo, que será entregue por vocês. Sempre que comerem, lembrem-se de mim. Este cálice representa o meu sangue, que será derramado por amor por muitos. Um novo começo, uma nova aliança. Jesus olhava para cada um deles com carinho, sabendo que tempos difíceis estavam chegando. Naquela noite, ele mostrou que o amor verdadeiro se revela mesmo nos momentos mais difíceis. O que estou fazendo é certo? Ainda dá tempo de voltar atrás. Mas já é tarde demais. Por que meu coração está tão inquieto? Isso não deveria ser tão difícil. Era só um acordo. Não era assim que deveria ser. Ele confiava em mim. Por que eu fiz isso? Depois da refeição, Jesus saiu com seus discípulos e foi até um jardim chamado Getsemane. Era um lugar calmo, cheio de árvores, onde o vento soprava suavemente. Mas naquela noite, o coração de Jesus estava cheio Fiquem de aqui tristeza. e vigiem comigo. Esta noite é mais difícil do que parece. Ele sabia que algo difícil estava prestes a acontecer. Pai, se for possível, afasta de mim este sofrimento. Jesus orou em silêncio, entregando tudo nas mãos de Deus. Eu sinto o peso. Eu sinto a dor que está por vir. Mas que não seja a minha vontade. Que seja feita a tua vontade. Eu entrego tudo. Mesmo que doa, mesmo que custe tudo. Eu escolho obedecer. Vocês não conseguiram vigiar comigo nem por um momento. O espírito está disposto, mas o corpo é fraco. Senhor, nós tentamos. Eu sei, mas a hora está chegando. Mesmo sentindo dor, escolheu obedecer. Mesmo com medo, escolheu amar. Enquanto a noite avançava, luzes começaram a aparecer ao longe. Tochas iluminavam o caminho e passos apressados se aproximavam. Soldados chegaram ao jardim,
Com eles estava alguém que conhecia Jesus, um de seus discípulos. Mestre, perdoa-me. Judas, com um beijo você entrega o Filho do Homem? É ele! Prendam-no agora! Senhor! O que está acontecendo? Nós não vamos deixar isso acontecer! Se é a mim que vocês procuram, deixem estes irem. Eu estou aqui. Aquele momento marcou Não o tenham início de medo. tudo o que aconteceria depois. Tudo Jesus está não resistiu. acontecendo como Ele deve sabia que tudo fazia parte de um plano maior e, com calma, se entregou. Jesus foi levado diante das autoridades. Eles queriam acusá-lo, julgá-lo e condená-lo. Este homem engana o povo. Ele se coloca acima de todos. Isso é blasfêmia! Ele diz ser o Filho de Deus. Ele deve ser condenado. Responda! Fale! Defenda-se! Você é o Filho de Deus ou não? Ou admite sua culpa? Responda! Você é o Filho de Deus ou não? Fale! Defenda sua culpa! Responda agora! Você diga-nos! Você é o culpa, Ele se cala! Isso só prova sua culpa! Não precisamos de mais provas! Ele deve morrer! Mesmo sem culpa, ele foi tratado como culpado. Muitas vozes falavam ao mesmo tempo, mas Jesus permaneceu em silêncio. Não porque não tinha o que dizer, mas porque escolheu o caminho do amor. Vocês não entendem. Mas mesmo assim, eu continuo escolhendo amar. Enquanto Jesus era julgado, do lado de fora, outra batalha acontecia. Não era uma batalha de espadas, nem de força, mas de medo e fraqueza. Pedro, um dos discípulos mais próximos, seguia tudo de longe. Ele queria Eu preciso estar saber perto, o que estão fazendo queria com ele. entender o que estava acontecendo. Não posso mas o ir medo embora agora. começava a dominar seu coração. Ei, você também estava com aquele homem, com Jesus. Não, eu não sei do que você está falando. Você está enganada. Eu tenho certeza. Você é um deles. Eu disse que não. Eu não conheço esse homem. Ele estava com ele. Nós vimos. Não! Eu não conheço esse homem! Você estava! Vocês estão todos enganados! O mesmo Pedro que prometeu nunca abandonar Jesus, agora se escondia nas sombras. Pedro chorou como nunca havia chorado antes, porque naquele instante ele entendeu que até os mais fortes podem cair, mas também que o arrependimento é o começo Senhor, da restauração. Eu disse que nunca te abandonaria. E mesmo assim, eu falhei. Me perdoa. Depois disso, Jesus foi levado até o governador. Ele não encontrou culpa alguma em Jesus, mas a multidão gritava cada vez mais alto, a pressão aumentava, e mesmo sendo inocente, Jesus foi condenado. Eu não vejo culpa neste homem. Ele não fala como um criminoso. Há algo diferente nele. Crucifica! 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 Esperem! O que ele fez de errado? Crucifica! Eu não encontro culpa nele! Crucifica! Crucifica! Vocês insistem, mesmo sem culpa? Então,
Que seja como vocês querem. Então colocaram sobre Jesus uma cruz pesada. Ele teve que carregá-la pelas ruas da cidade. O caminho era longo, o peso era grande. Algumas pessoas choravam ao vê-lo, outras não entendiam o que estava acontecendo. Mesmo cansado, Jesus continuava, passo após passo, sem desistir. O céu parecia mais escuro enquanto ele caminhava. Que injustiça! Ele não merece isso! Ai. Senhor, isso não é justo. Por que estão fazendo isso com o Senhor? Senhor, não chore por mim. Chore pelos corações que ainda não entendem. Mesmo em meio à dor, há um propósito maior. O vento ficou mais forte e no alto de um monte chamado Gólgota, tudo chegou ao momento mais difícil. Jesus foi colocado na cruz. O mundo parecia parar. O silêncio tomou conta daquele lugar. Mesmo em meio à dor, Jesus demonstrava amor. Ele não respondia com raiva, não respondia com ódio, respondia com perdão. O amor continuava mais forte que tudo. O tempo passou lentamente, o céu escureceu ainda mais, e então Jesus entregou sua vida. Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. Está consumado. Naquele instante, a terra tremeu. Tudo parecia diferente. Algo muito importante havia acontecido. O que está acontecendo? Isso não é normal. Verdadeiro! Ele era o Filho de Deus! Jesus foi retirado da cruz e colocado em um túmulo. Uma grande pedra foi colocada na entrada. Parecia que a história havia chegado ao fim. Os discípulos ficaram tristes, o silêncio tomou conta, a esperança parecia distante, mas aquela não era uma história de derrota, não era o fim, era apenas o começo de algo maior. O amor não havia sido vencido. E agora o que vamos fazer? Tudo acabou.
Nós acreditávamos que ele era o Salvador, que tudo ia mudar, mas olha o que aconteceu. A promessa ainda estava viva. E no terceiro dia, algo extraordinário aconteceria. Depois que Jesus foi colocado no túmulo, o mundo parecia quieto demais. Os discípulos estavam tristes, com medo e confusos. Tudo aquilo que haviam vivido com Jesus parecia ter acabado. O coração deles estava pesado, porque ainda não entendiam que aquela não era uma história de fim, mas de recomeço. No terceiro dia, bem cedo, antes mesmo do sol nascer, algumas mulheres foram até o túmulo. Elas queriam cuidar do corpo de Jesus como sinal de amor, mas algo inesperado estava prestes a acontecer. Quem vai tirar a pedra para nós? Nós não vamos conseguir sozinhas. Ela é pesada demais. Precisamos ir. Elas se perguntavam quem tiraria a pedra, pois era pesada demais. Quando chegaram lá, elas pararam assustadas. A pedra já havia sido removida. O túmulo estava aberto e vazio. O corpo de Jesus não estava lá. A pedra! Não pode ser. Já foi removida. As mulheres ficaram sem entender, com o coração acelerado. De repente, uma luz brilhante apareceu. Um anjo estava ali e a mensagem foi clara e poderosa. Onde ele está? O corpo sumiu. Isso não faz sentido. O que aconteceu aqui? Não tenham medo. Eu sei que vocês estão procurando Jesus. Aquele que foi crucificado, ele não está aqui. Porque ele ressuscitou, assim como ele havia prometido. A morte não pôde segurá-lo. Ele vive. Ele está vivo. Isso é um milagre. Ele venceu a morte. Jesus não estava ali. Ele havia ressuscitado, assim como tinha prometido. O medo se transformou em alegria. A tristeza virou esperança. As mulheres correram para contar aos discípulos. Era a notícia mais incrível de todas. Ele está vivo. O túmulo está vazio. Nós vimos. Um anjo nos contou. Isso não pode ser. Nós vimos ele morrer. Será que é verdade? Ou vocês estão enganadas? Alguns discípulos correram até o túmulo e viram com seus próprios olhos. Ele estava vazio. Ele não está aqui. Então é verdade. Ele vive. Maria ficou perto do jardim, chorando, ainda tentando entender tudo aquilo. Então alguém falou com ela. Ela não reconheceu no início, mas quando ouviu seu nome, tudo mudou. Por que você está chorando? A quem você está procurando? Levaram o meu senhor. E eu não sei onde colocaram. Se foi você, por favor, me diga. Maria. Mestre, é o Senhor. Era Jesus! Ele estava vivo!
Mais tarde, Jesus apareceu aos discípulos. Mesmo com as portas fechadas, ele estava ali. Eles ficaram assustados, mas Jesus trouxe paz. Ele mostrou suas mãos e seu lado. Era realmente ele. Jesus estava vivo. O medo desapareceu. A esperança. É um fantasma! Não pode ser! Não tenham medo. Sou eu. A paz esteja com vocês. Voltou. O coração deles se encheu de alegria. A morte não venceu. A tristeza não venceu. O amor venceu. Vão pelo mundo. Contem a todos sobre esse amor. Falem sobre tudo o que vocês viram. Eu estarei com vocês. Nós vamos contar a todos. O mundo precisa Jesus saber. pediu que eles levassem essa mensagem ao mundo. Uma mensagem de esperança, uma mensagem de perdão, uma mensagem de amor. E desde aquele dia, tudo mudou. A cruz não foi o fim, o túmulo vazio mostrou a verdade. Jesus vive e ele nunca abandona aqueles que o amam, mesmo quando tudo parece escuro, sempre existe uma luz. Porque a história de Jesus não termina na cruz. Ela continua viva, cheia de esperança, cheia de amor. E essa história continua até hoje dentro de cada coração.